Olá, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, domine nossos corações e sejamos agradecidos. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, nós leremos do verso 11 ao verso 24. Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 24. O tema da nossa mensagem é: a nossa capacidade vem de Deus. Diz assim o texto da palavra: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, asbielita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesrita. A nossa capacidade vem de Deus. Gideão é convocado por Deus para uma obra grande. No período dos juízes, o povo havia se afastado dos mandamentos do Senhor. Juízes 2:10 nos diz que levantou-se uma geração que não conhecia a Deus nem aos seus feitos, porque houve uma falha muito grande na transmissão dos ensinamentos de uma geração que havia saído do Egito para aquela geração que já estava na terra prometida. E este afastamento levou à apostasia. Já não havia lembrança dos mandamentos de Deus, e o povo deixou de obedecer à lei de Deus, seus ensinos, e passou a viver como as nações pagãs, se afastando de Deus, praticando a idolatria e estando à mercê dos castigos que a lei instituía. Os midianitas haviam dado sobre Israel, vencido, e o povo israelita vivia como escravo. O seu trigo tinha sido tomado, parte de suas mulheres levadas, e eles estavam sobre o jugo dos midianitas. É por isso que Gideão está malhando o trigo, onde geralmente se pisa uvas. Ele está malhando o trigo no lagar e não na prensa, porque ele está escondido, temendo que os midianitas o roubem. E Deus convoca este homem, que era o menor na família de seu pai, uma das famílias mais pobres de Manassés, para libertar Israel. Porque como nos diz Deus, como Deus disse ao profeta Samuel quando foi escolher ungir Davi, Deus não é como o homem, porque o homem vê a aparência, mas Deus sonda os corações. Deus sabia que Gideão tinha muita fé. Gideão está entre os heróis da fé, enumerado pelo autor da carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 11, porque ele, com 300 homens, liderados pelo poder de Deus, guiados e sustentados pelo braço poderoso do Senhor, libertará Israel dos midianitas. Mas aqui nesse trecho nós temos uma série de características que nos mostram que a nossa capacidade não está em nós, está em Deus. Quando Deus chama a Gideão, diz: O Senhor é contigo, varão valente.
E ele responde: se Deus é comigo, por que acontece tudo isso? O que tem sido feito das maravilhas que o Senhor tem feito? A primeira lição que nós precisamos aprender nesse texto é que coisas boas acontecem com servos piedosos. O fato de você se dispor a servir a Deus não tornará você imune às dificuldades da vida, aos problemas, às adversidades. Pelo contrário, essas adversidades, esses problemas, muitas vezes são a escola que Deus te matriculou para te preparar para lutas futuras, batalhas posteriores. Então aprenda, não entenda, não assuma que sua vida será um mar de rosas. Pelo contrário, o Senhor será contigo em todas as circunstâncias. Segunda questão, Deus enxergou coragem em alguém que se sentia covarde. Ele está escondido, oculto, moendo trigo onde geralmente se pisa uva, temendo que os midianitas viessem e roubassem o seu trigo. Aos olhos de todo mundo, ele era um covarde, porque ele estava fazendo as coisas às escondidas, mas Deus viu nele algo que nem ele mesmo via, capacidade de liderar e de libertar um povo. Quando o anjo diz que ele livraria, ele logo diz: eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Ele se sentia pequeno demais para aquela missão. Deus é assim, ele escolheu as coisas vis deste mundo para confundir as coisas sábias. Ele confundiu as coisas que não são, escolheu as coisas que não são para confundir as que são, nos diz o texto da palavra de Deus. Deus não chama capacitados, mas capacita aqueles que chama. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não que sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi ele que chamou um homem pesado de língua como Moisés para libertar um povo da escravidão do Egito. É Deus que convoca um menino como Jeremias para torná-lo profeta. É Deus que convoca um homem simples do campo como o profeta Amós para falar às autoridades de Israel. É Deus que capacita, porque o poder pertence a Ele. Por isso, nunca diga que você não pode, que você não consegue. Se coloque nas mãos de Deus e Ele te transformará em um instrumento poderoso para a expansão do seu reino. Terceira e última lição. Ele pede um sinal de que Deus seria com ele. Deus sempre vai revelar a sua vontade na vida dos seus servos. Se você está em dúvida sobre onde servir, como servir, peça orientação a Deus. Gideão pediu um sinal, que ele esperasse a oferta e o anjo tocou e a oferta queimou imediatamente. Se você está em dúvida de qual deve ser o seu ministério a exercer na casa de Deus, onde você quer ser bênção, onde você deve servi-lo, busque a Deus, Ele te guiará. Ele falará ao seu coração por meio da palavra de Deus, Ele falará ao seu coração usando um servo dele para mostrar a você onde você deve servir. A sua igreja mostrará para você onde você tem abençoado, onde você é mais efetivo, onde você abençoa mais. Lembre-se disso. O poder pertence a Deus. Não que sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Portanto, nunca diga: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho jeito para isso. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que derrama o seu poder. Deus fará com que você faça coisas que você jamais imaginou. Em Deus nós faremos proezas baseadas na sua mão, no seu poder. Que Deus te abençoe, que Ele te use poderosamente para a expansão do seu reino, para que almas possam ser ganhas pela sua instrumentalidade, para que pessoas possam ser edificadas, para que vidas e famílias possam ser abençoadas por meio da sua vida. Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus.